Boa noite, caro telespectador. Sexta-feira, 13 de outubro, mais uma vez pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo pela generosidade da audiência, pelo carinho com a TV Zoom, com a modéstia, sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. E esse é de extrema importância, não só para Nova Friburgo, mas para toda a região. Eu estou falando de mobilidade. E, de certa forma, esse programa não deixa de ser uma continuidade desse programa da semana passada. Semana passada nós tratamos do comportamento do condutor e no programa eu disse que ia entrar em contato com o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana de Nova Friburgo para nós falarmos de uma grande novidade, né, que pode fazer um diferencial quando implantado aqui em Nova Friburgo, né, que é o Plano de Mobilidade Urbana. Mas eu vou fazer um resumo rapidamente de como esse plano está baseado em quê? A Lei Federal número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, ou seja, as diretrizes nacionais que todos os municípios e estados têm que se enquadrar, né? São diretrizes nacionais, estados e municípios têm que se enquadrar. O seu artigo 24 estabelece, né, que o Plano de Mobilidade Urbana é instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os principais objetivos e as diretrizes da lei, bem como. Aí ele cita aqui os serviços de transporte coletivo, está no Plano de Mobilidade Urbana, a circulação viária, toda ela, né, não importa onde, a infraestrutura do sistema de mobilidade urbana, a infraestrutura incluindo aí ciclovias e ciclofaixas, acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, a integração dos modos de transporte público, desde com os privados e os não motorizados, aí inclui a bicicleta, né, essas coisas, a operação de disciplinamento do transporte de carga e infraestrutura viária, os polos geradores de viagens, as áreas de estacionamento público e privado, gratuito e oneroso, ou seja, todos os estacionamentos que existem na cidade, público, privado, gratuito, oneroso, está nesse plano. As horas e horários de circulação restrita e controlada, que isso é uma prática que o Friburgo usa pouco, mas pode ser, faz parte desse plano. Os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo da infraestrutura e mobilidade urbana. Muita gente quer passagem barata, mas tem que lembrar que tem que ser financiado e tem que sair dos impostos, né? A sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica desse plano. Como qualquer plano, tem que ser revisto de tempos em tempos, né? A sociedade é dinâmica, né? O seu parágrafo primeiro afirma que ficam obrigados a elaborar e aprovar plano de mobilidade urbana os municípios, todos com mais de 20 mil habitantes. Isso está no inciso primeiro. No inciso terceiro ainda fala mais. Integrantes de área de interesse turístico, tá? E aí, claro, inclui Nova Friburgo, que é um município, é uma região de interesse turístico, né? Como vocês estão vendo, conforme ficou claro, o município de Nova Friburgo está obrigado a ter um plano de mobilidade urbana, sendo que essa lei estabeleceu um prazo para entrada em vigor, determinando que esses planos devem entrar em vigor, ou seja, aprovado pela Câmara, sancionado pelo prefeito, até abril de 2019. Pois é, naquela data, menos de 5% dos municípios tinham cumprido essa tarefa. Aí a lei número 14.000, de 12 de abril daquele ano, do ano passado, né? Não, essa lei, é lá de trás, ela prorrogou esse prazo, tá? E agora, recentemente, como também não foi cumprido, né? Muitos municípios não aprovaram esse plano, uma medida provisória emitida pelo presidente da República recentemente estabeleceu um novo prazo para cidades de até 250 mil habitantes, que é o caso de Nova Friburgo, 12 de abril de 2025. Então, em tese, até 12 de abril de 2025, a cidade de Nova Friburgo tem que ter um plano de mobilidade urbana aprovado pela Câmara Municipal e em vigor, ou seja, funcionando. Conforme informações divulgadas nos nossos meios de comunicação, inclusive pela TV Zoom, no último dia 2 ocorreu no Firjan Espaço Modas, que é aqui mesmo no Espaço ARP, né? Vocês estiveram aqui, né? Uma reunião entre os representantes da Frente Empresarial de Classe Nova Friburgo, a FEC,
o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, Renato de Souza Silva, e a CEO da Gacine Engenharia, Bárbara Marquezine. Na ocasião, foi apresentado estudos e resoluções propostas no Plano de Mobilidade Urbana e Acessibilidade de Nova Friburgo. Plano de Mobilidade Urbana, Plano de Mobilidade e Acessibilidade Urbana de Nova Friburgo, ou seja, até foi incluído aí mais um nome. Claro que a acessibilidade é fundamental. Quem acompanhou Pensando Nova Friburgo sabe muito bem que o trânsito está sempre aqui presente no programa. Infelizmente, dificilmente de maneira positiva, né? É verdade que nós temos um trânsito muito complicado, né? Em agosto passado, o prefeito Johnny Maico esteve aqui no programa, sentado aqui. E ele teve em 2 programas. Um deles foi destinado somente a trânsito e transporte público. E na ocasião ele levou muita fé nesse plano de mobilidade e acessibilidade urbana. Ele disse que sem esse plano era muito difícil fazer qualquer mudança. Então ele estava esperando a aprovação desse plano, né? Na semana passada, né, conforme quem acompanhou, no programa que nós falamos sobre o comportamento dos condutores de veículos e pedestres, por sinal, mau comportamento na maioria dos casos, né? Falou-se sobre esse plano. O convidado falou, eu também falei. Eu deixei o programa aberto ao secretário Renato de Souza Silva para falar sobre o plano de mobilidade urbana. E entrei em contato com ele, ele aceitou prontamente o convite e está presente no programa para falar sobre esse nosso plano de mobilidade e acessibilidade urbana. Então, esse é o tema do programa desta noite. A Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana apresenta as linhas gerais do Plano de Mobilidade Urbana, Plano de Mobilidade e Acessibilidade Urbana de Nova Friburgo. Claro, quem está comigo é o seu secretário. Deixa eu não trocar a folhinha aqui para não falar bobagem. Secretário de Mobilidade Urbana, Renato de Souza Silva. Não posso errar o nome, não. Mas antes eu vou citar uma frase rápida de uma pessoa que conhecia de mobilidade no Brasil. Ele faleceu no século passado, Lúcio Costa. Ele foi um renomado arquiteto, urbanista e professor brasileiro. É um dos pais de Brasília, né? Ele disse o seguinte: a cidade é uma máquina de viver e a mobilidade é a sua respiração. A cidade é uma máquina de viver, claro. Nós estamos aqui vivendo na cidade. E sem mobilidade que não adianta nada, né? É complicado, né? Como é que você vai exercer seu dia de ir e vir se você não tem uma mobilidade urbana adequada? Então está muito próprio para o programa essa afirmação do grande Lúcio Costa, um homem que levou o conceito da arquitetura e do urbanismo mundo afora em nome do Brasil. A cidade é uma máquina de viver e a mobilidade é a sua respiração. Bem, está aqui comigo, agradeço pela presença, Renato de Souza Silva, secretário municipal de Ordem e Mobilidade Urbana. Boa noite, secretário. Boa noite a toda a audiência da TV Zoom e agradecer, em nome da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, o espaço que nos é dado aqui para elucidar e desmistificar algumas situações em torno de mobilidade urbana, que é um assunto tão polêmico dentro da nossa cidade. Bota polêmica. Quem está com você é o? Samuel, meu assessor, faz parte da minha equipe técnica. Eu agradeço ao Samuel que está presente, Samuel. Fica de olho na gente, se a gente pisar na bola, você, ó. Não. Renato, como eu falei no início, nos termos da Lei 2.587, o nosso plano de mobilidade urbana deveria ter sido aprovado inicialmente até 12 de abril de 2019. Sim. Eu sei que você está na secretaria há pouco mais de um ano. Então, eu não posso botar esse filho no teu colo assim, né? Mas, certamente, você conhece pessoas de 2012 que estão lá e você tem ideia de por quê. Eu lembro que em 2013, o ex-prefeito Rogério Cabral chegou a contratar uma empresa, sim. Foi feita alguma coisa, mas não deu em nada. Você sabe quais foram os meandros, por que esse plano passado, 11 anos, não foi aprovado ainda? Então, Modesto, acontece o seguinte, conforme vou pegar essa deixa que você deixou em cima da frase de Lúcio Costa, grande urbanista e arquiteto, creio também que é o pai da nossa Catedral de Nossa Senhora das Graças, em Olaria, né, o seu traçado. Isso é importante, nós temos uma obra de Lúcio Costa aqui. Que a gente não sabe aproveitar bem, né?
Porque... É um potencial turístico dentro claro, da olaria, né? Mas o que acontece? Eu estou na secretaria como secretário há 7 anos, porém eu já estou há algum tempo trabalhando na área de trânsito, desde 2008, e estou desde 2017 na Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, na parte de assessoramento técnico, né? Porque é uma secretaria que tem muitas atividades finalísticas em torno de trânsito. Não posso falar que as outras gestões não fizeram algo, né, para tentar melhorar a mobilidade e o trânsito e a acessibilidade dentro da cidade de Nova Friburgo. Seria um pouco injusto da minha parte, mas isso é uma falha da política, é uma falha que nós temos de não darmos continuidade naquilo que foi deixado pelo nosso antecessor. Então, o prefeito Rogério Cabral, à época, né, ele contratou esse escritório para fazer, um escritório de engenharia. Nós tínhamos o projeto lá, tanto é que foi parte da base que nós fizemos para elaborar o termo de referência, né, junto com o que estava dentro do Ministério de Infraestrutura e Ministério das Cidades, né, porque tem uma receita para fazer isso. O governo federal já nos dá uma receita pronta, como deve ser feito um termo de referência de um plano municipal de mobilidade e acessibilidade urbana. Esse Ministério das Cidades, né? Isso, em Brasília. Ele já tem lá e tudo revisado por Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, todos os órgãos fiscalizadores elaborados junto com o DENIT, junto com os órgãos correlatos de trânsito, né? E logo depois, aí cada um teve as suas prioridades. Ele não conseguiu levar à frente, né? Ele conseguiu fazer melhorias em torno de vias, em algumas situações, né, com a ajuda do governo do Estado. O plano não foi, né? O prefeito, o antecessor do nosso Johnny, né, ele tentou caminhar a passos pequenos em torno disso, mas intensificou na fiscalização, né? Intensificou tão somente na fiscalização, né? E Johnny, quando assume dentro do plano de governo dele, ele é um prefeito que nos dá muita autonomia, dá autonomia aos seus secretários para realmente fazer aquilo que tem que ser feito, e nos cobra muito sobre isso. Fazer o seguinte: nós precisamos de um plano de mobilidade urbana, né? O trânsito de Friburgo é um trânsito complicado, nós temos muito o que fazer. Quando nós falamos em trânsito, o trânsito é um organismo vivo, né? O trânsito é um organismo vivo. Costa deixando claro aqui, né? Quando diz que ele é a respiração... Se ele é respiração, ele é um organismo vivo. Tem que ter essa homeostase em torno disso, né? Tem que ter essa troca, né? Cidadão, trânsito, mobilidade, acessibilidade, economia, saúde. Porque quando nós falamos de trânsito, nós estamos falando de uma cadeia social infinita, porque tudo passa pelo trânsito. Você tem que ir e vir. Você tem que ir e vir, é um direito fundamental do ser humano. Nós não podemos bloquear isso. Tem tudo a ver com liberdade. Tudo a ver com liberdade, ninguém quer ficar privado dela ficando 2, 3 horas dentro de um trânsito, né? E uma das prioridades do governo no que tange de mobilidade urbana é o plano de ordem e acessibilidade urbana, né? Mobilidade e acessibilidade urbana. Dito isso, qual é a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós temos isso na mão? Entender o problema. A mobilidade urbana, eu não falo só em Friburgo, eu falo em grande parte do município, ela não é olhada com um olhar crítico. Ela é muito desconstruída, conforme foi muito tempo aqui dentro de Friburgo. A última obra de infraestrutura viária, né, de relevância que foi feita dentro de Friburgo, com exceção do viaduto na década de 70, foi a Via Expressa, né, que começou com Alencar Pires Barroso, depois o Dr. Paulo Azevedo terminou, né, e outras áreas que fronteiriças de Friburgo, a Serra Mar, a RJ 150, que teve um programa de asfaltamento lá, que é a Friburgo Amparo São José, em Bom Jardim, né, São José do Ribeirão, né, e depois disso parou. Não se preocupou tanto na infraestrutura viária, e com isso a cidade cresce. Mas a cidade cresce de uma forma que um pouco desordeira, né, porque quando você fala em... Pouco você está sendo gentil, né? Muito desordeira. Né? Desordeira porque você não tem a preocupação, não se teve a preocupação de pensar como se chega nesse crescimento, a acessibilidade, a logística em torno de algumas áreas de Friburgo.
Friburgo é uma cidade muito complicada, que ela é um ponto central dentro do estado, é o ponto geodésico o central ponto geodésico. do estado, onde você tem 5 rodovias estaduais que passam dentro do trecho urbano do município, sendo que uma dessas 5 RJs é um trecho concedido, né? Então você fica pensando, pera lá. E em termos estaduais é a principal rodovia do estado. Sim. Em termos estaduais é a principal rodovia do estado. Sim. Então o prefeito falou para nós fazermos isso, então planejamos. Qual é o problema? O diagnóstico do problema. O que é que o plano tem que fazer? Diagnosticar o problema. Aí eu vou te fazer uma pergunta, só para te cortar um pouquinho, mas eu acho que ela entra nesse contexto. No dia da apresentação, vocês estiveram lá, a presença da CEO, como é que é? Bárbara Marquezine. Onde é que entra a Gazine nessa história, hein? A Gazine é a empresa que elaborou o plano de mobilidade. Ou seja, vocês no início, então, vocês pensaram e chegaram à conclusão que precisava de um auxílio técnico de uma empresa. Sempre, porque como teve esse processo de desconstrução, né, a municipalidade nunca se preocupou, né, em preparar corpo técnico. Johnny, eu preciso de um corpo técnico, mas eu preciso do plano para ontem. Então não tem como nós termos um corpo técnico e elaborar o plano, temos que contratar. Né, temos que contratar. Pegamos essa empresa, foi concorridíssima a licitação, né, porque tem várias empresas que têm know-how para isso. Ela foi escolhida por critérios técnicos, né, que já fez planos de mobilidade urbana de capital de estado, né, em algumas cidades no sul, que o sul é referência em organização viária, em organização social, organização de infraestrutura. Eu te cortando, sua referência, quando se fala em qualquer tipo de educação. Exatamente. Querendo ou não, todo friburguense deveria visitar a cidade do sul para aprender o que é educação no dia a dia da cidade. Eu até concordo, mas eu também não posso culpar tanto a população, uma vez que o poder público ele nunca se preocupou em levar a educação no trânsito. Dentro do plano de mobilidade urbana, a gente está elencando isso, a educação no trânsito. Um dos nossos projetos dentro do plano de mobilidade urbana a médio prazo é criar a escola pública de trânsito, né, para as escolas da rede municipal, estadual e particular possa mandar os seus docentes lá, né, para que eles possam ter uma pequena formação, né, ainda que superficial, para levar para dentro da sala de aula, que o melhor exemplo que a gente tem são os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, né, que eles puxam a nossa orelha quando vê algo um ponto fora da curva, só dá aquele exemplo do jogar um papel para fora, né, e você ser chamado a atenção, a gente fica um pouco encabulado. Esse amigo foi chamado a atenção pelo neto e ele ficou muito envergonhado. Então é isso. Então nós temos que ter essa preocupação. Né? A educação no trânsito é um ponto primordial para a melhoria do trânsito. Mas a Gazine, ela está entregando o que vocês esperavam? Está entregando até mais do que nós esperávamos. Porque você sabe que, querendo ou não, a gente da oposição ao governo andou criticando a contratação, né? Tem que ser fazer com gente própria, custou caro, não sei o quê. Custa caro, mas a municipalidade tem mão de obra para isso? Nunca teve. Nunca teve. Nunca teve. Então, nós vamos ter daqui para frente uma das situações elencadas, um dos pontos, planos de ações elencados dentro do plano de mobilidade urbana é a capacitação do seu corpo técnico e fortalecimento do órgão gestor de trânsito. Como é que você faz isso? Contratando um corpo técnico, engenheiro de trânsito, planejamento de trânsito, fiscalização de trânsito. Você tem que preparar o seu agente de trânsito, o seu guarda municipal, para trabalhar do mando CTB, dentro do que fala o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Porque tem. Tem, eu sei que tem. Porque tem. O senhor engenheiro, o senhor sabe que tem, então tem que trabalhar em cima daquilo. A gente tem as ferramentas. Mas ferramenta na gaveta não funciona, não vale nada, né? Ensinamento sem prática é letra morta. Não vale nada, é letra morta. É igual conhecimento, que você não passa para frente, não vale nada. Não vale nada. Agora, você nessa apresentação que foi feita no dia 2, eu queria muito ir, mas foi uma semana que a gripe me pegou de jeito, me jogou na cama, peguei uma gripe pesada, né? E eu acabei fiquei sem trabalhar uns 3 dias seguidos, não fui, que eu tinha curiosidade para ver. Sim. Depois eu me informei um pouco. Mas alguma coisa me chamou a atenção, né? Eu imaginei, pelo menos foi noticiado,
a própria Zoom, a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana vai apresentar o plano de mobilidade urbana. Eu imaginei que vocês iam já apresentar o projeto pronto. E pelo que me parece aqui, pelo menos é o que eu entendo aqui, até nos releases das matérias que saíram publicadas, pela própria CIANF, né, que foi uma das participantes lá, né, é que vocês apresentaram estudos, né, foram apresentados estudos e... Deixa eu ver aqui onde eu botei isso aqui. Estudos feitos e resoluções propostas, ou seja, vocês, pelo jeito, ainda não estão com ele totalmente fechado, é isso? O que é o plano de mobilidade urbana? O plano, ele não apresenta projeto, ele apresenta estudo técnico e diagnóstico daquilo que temos. Em cima disso, propomos plano de ação. Em cima desse plano de ação, nós vamos elaborar os projetos, mas para elaborar o projeto, o plano de ação tem que virar lei. Eu sei, ele vai traçar linhas diretrizes. Então... Linhas e diretrizes do que tem que ser feito a curto, médio e longo prazo para o trânsito Então tem a ver com o material que você me enviou ontem, sim, tá? Que aqui você tem ações de curto prazo, ou seja, ele não é como a gente imagina, por exemplo, na área de engenharia, um projeto de um prédio. Ele vai traçar linhas, olha, para o nosso trânsito fluir, o nosso transporte fluir, tem que seguir essas linhas. Mais pelo ou menos, dinamismo, o trânsito é dia a dia. Então, quer dizer, no final das contas, vocês estão praticamente com isso praticamente pronto para ser enviado à Câmara Municipal? Sim, estamos. Acredito que antes do recesso legislativo, né, que acontece a partir de dezembro, nós conseguiríamos enviar isso para a Câmara para passar dentro das comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Mobilidade Urbana, né, dentro da Câmara, para depois, na volta do recesso legislativo, ir a plenário para que os vereadores possam apreciar, né, o plano de estudo de acessibilidade e mobilidade urbana, né, uma vez que a Câmara foi muito participativa e foi chamada, né, junto, que não é algo que a gente tem que construir sozinho. Claro. Né, a gente está falando de uma sociedade friburguense que todos usam o trânsito, né, então tem que ser feito de forma conjunta, né, a classe política junto com os cidadãos, juntos com os empresários da cidade, com os formadores de opinião, com a classe produtiva, que é algo para o nosso bem viver, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Eu considero hoje as maiores dificuldades até, eu costumo dizer que são as duas secretarias mais empipinadas, né, porque lida com duas situações mais complexas. Saúde, que a demanda é muito grande, né? Eu sempre falo, o dia que Friburgo tiver uma saúde de excelência, né, vai ser um problemão que os outros municípios virão para cá. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu que mora em Cordeiro e ele falou, Modesto, eu tenho que ir para Friburgo, porque aqui eu não tenho solução do meu problema. Então, e o trânsito é outra questão, para mim é outro viés. Eu reconheço que a sua secretaria é uma bananosa e tanto. Sim. E eu estava olhando aqui, né, o trabalho que você me enviou da Gazine, né, eu li, tive cuidado de ler ontem, eu diria a você, se conseguir realmente, não digo 100%, mas 50% do que está aqui se torna realidade, por exemplo, nos próximos 5 anos, nós vamos dar uma guinada no trânsito. E é um plano execuível. Execuível. Não vi nada aqui que... aqui não tem necessidade do Mago Merlin aqui, não. Não. Aqui, por exemplo, é uma das primeiras coisas, hierarquia viária, e revisar a hierarquização viária do plano diretor Friburgo. Porque hoje em Friburgo você não tem noção do que é uma via coletora, do não que é sabe, uma via não arterial, é. não sabe. Não sabe. Não sabe. E você sabe que o próprio Código Brasileiro de Trânsito fala isso, né? Fala, tá lá, ele é limitado. Você vem pela direita, mas se a via for de igual... digamos, o termo não é bem esse. Mas lá o Código Brasileiro de Trânsito, ele tem muita... Ele deixa claro. Deixa claro. Mas se a gente não está claro para o cidadão... Não está claro para o cidadão. Ele não vai saber, né? Aqui eu acho muito bom que está aqui, estruturar o órgão regulamentador do trânsito local. Exatamente, criar uma estrutura e fortalecer o órgão gestor. E está falando de coisas simples aqui, ó, computadores, impressores imobiliários, Sim. né? Porque se você pegar bem, não é um computador comum que você vai usar um programa, claro como engenheiro sabe. Não é qualquer computador que roda um AutoCAD para a gente fazer um planejamento, tem que ser que roda alguns programas ali, não tem como. E hoje eu vi, por exemplo, um exemplo, há pouco tempo que eu
Entrei numa cidade aí, que já tem o plano, né? Sim. Onde você entra lá, se o seu computador tiver capacidade, você vê as vias lá, você conhece, você vê em 3D. Sim, exatamente. Ou seja, já existe tecnologia para isso. Sim, tá. Tá. Marcolinho, está na hora do intervalo, tá, né? Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a 2 minutos. Tá? Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos retornando, conversando hoje com o Renato Souza Silva sobre o nosso plano de mobilidade e acessibilidade urbana. Que no final, como ele deixou bem claro, não é um projeto, são diretrizes a serem seguidas, tá? São uma série delas. Eu acho interessante que esse material que você divulgou para mim chegue ao maior número de pessoas para elas saberem o que é esse projeto. Tá? Eu sei que vocês já não enviaram à Câmara, mas depois eu sugiro que seja espalhado mesmo para as entidades, os meios de comunicação publicarem de fato o que é, né? Porque eu mesmo, até você me enviar esse material, eu estava achando outra coisa. Agora eu estou entendendo o que você está explicando. E o que você está explicando é lógico. É muito mais lógico do que achar que tem um plano, né? Aqui vai ter a rua tal, ali vai... Não é nada disso. A gente vai publicizar no momento oportuno, né? Que é até para a gente ter uma segurança e ter uma margem, né? Para saber o que nós podemos acrescentar ou não. Até para chegar à apreciação da Câmara. Né? Mas é um plano que ele não é sucinto, ele é muito complexo, mas ele é totalmente exequível. Ele é totalmente executível, tem coisas muito simples que podem ser implantadas, mas tem que ser implantada não vi coisa ali que dentro tem da égide que manda a lei. Isso aí, tem que ser dentro da lei, não tem pode que ser fugir. dentro da lei. Então tem que ter essa diretriz traçada, aprovada pelo Legislativo, né, ali autorizada pelo senhor prefeito para que nós seguimos realmente aquilo que tem que ser. Porque hoje cá entre nós, né, você já disse, né, você não tem uma... E Friburgo nunca teve, eu conheço a prefeitura de Friburgo desde os anos 80, Friburgo nunca teve uma estrutura, por exemplo, de um escritório de planejamento de trânsito dele. Sim. Ele já teve engenheiro, o Wilton Mota, que entendia, mas nunca teve uma estrutura. Você não goza desse privilégio. Então, o trânsito hoje é uma coisa muito empírica, né? Você não tem uma estrutura para estudar direito, Sim. Então vira uma coisa empírica, né? A base da experiência, do achismo. É por isso que, às vezes, quando você troca uma roda, muda de novo. Né? É tentativa e erro, né? Tentativa e erro. E a gente pode fazer melhor hoje em dia pela tecnologia, né? E esse plano vai ser um divisor de águas, Isso é o que eu espero, né? Vai realmente. ser um divisor de águas, principalmente no fortalecimento do órgão gestor.
Porque tem que ser fiscalizado, tem que ser fortalecido, sim. Fortalecido, e hoje, além dos aportes tecnológicos que tem que ser feito, nós não podemos esquecer, por mais que tenhamos inteligências artificiais... Não, o ser humano é fundamental. O ser humano é insubstituível. Claro, cara, não adianta. O ser humano é insubstituível. Você quer ver uma coisa? Nós temos essa bendita Alexa na televisão, né? Temos. Tá, ela é útil, né? Eu uso, né? Mas aí a minha mulher um dia falou assim, olha só, eu falei, quer ver que a inteligência artificial é mais ou menos? Aí inventei uma palavra que não existe, falei para a Alex, ficou aquele negócio lá. Falei, tá vendo? Ela não sabe tudo, ela sabe o que a gente coloca lá. Então o ser humano vai continuar sendo o diferencial da humanidade, não tem jeito. É insubstituível. Graças a Deus, o Criador nos criou de uma forma tão perfeita que uma máquina não vai substituir a gente. Facilita a nossa vida, é uma ferramenta, né? Sim, hoje... sim. Nós temos que ter inteligência para saber usá-la. Isso, hoje aqui o celular é uma senhora ferramenta, né? É uma ferramenta. Mas mal usada também é uma droga. No trânsito, por exemplo, não existe. O volante é uma arma. Claro, é uma arma perigosa. Eu diria a você que o celular no trânsito é tão perigoso quanto o cara está com os MEI na cabeça. Né? Talvez o MEI ainda tenha menos mal dependendo da quantidade. Agora, o celular não, o celular é sempre perigoso. Ele te leva toda a atenção para ele. Toda, claro. Agora, Renato, você já fala para a gente um pouco quais foram as fontes que vocês usaram para conseguir fazer esse diagnóstico. A Gazine Ótimo chegou, você já falou no Ministério da Cidade, mas vocês tinham muito material próprio, interno. De onde vocês tiraram a maior parte das suas informações? Então, a primeira coisa que nós tivemos que fazer é entrar na base cartográfica de Friburgo através da Secretaria de Meio Ambiente, o qual a secretária Andréa me deu total apoio. As secretarias em si, elas estão bem envolvidas no plano de acessibilidade e mobilidade urbana. Através do seu corpo técnico, Flávia, Pedro, a secretária de Meio Ambiente, doutora Andréa Duque Estrada, foi essencial nos oferecendo a base cartográfica qual ela tinha e alguns estudos feitos em loteamentos e localidades, o qual ela tem na base estrutural dela. A partir disso, começamos a fazer o quê? O trabalho de campo. O que é o trabalho de campo? Levar a equipe em locais para fazer contagens e medições. Para realmente ter o diagnóstico em horários diferentes, em dias diferentes, né, para ver qual é o problema daquela localidade, problema naquela região. Não teve nenhuma localidade de Friburgo qual nós não fomos. Né, para fazer isso, visualizar, a ponto de que dentro de parte do estudo, nós descobrimos que tem localidade que o maior modal de transporte é bicicleta. Supera ônibus, moto, veículo e o andar a pé. Isso para a gente é uma grande novidade. Se você pode dizer, matar curiosidade, onde é que vocês encontraram isso? Isso na região do 5º e 7º distrito. 5º e 7º distrito. Que o pessoal que não vem de lá para cá, eles circulam dentro daquelas localidades muito com bicicleta. Eu não sabia, não. E olha que eu tenho uma cunhada que mora lá. Lá nas entrevistas, eu no trabalho de campo e de observação, né, foi diagnosticado isso. Né? Então, então a gente tem que dar uma olhada para essa localidade aqui, um pouco diferenciada, porque aqui o modal é diferente, né? O modal em Conselheiro ali se usa muita área ali de transporte público. O que nós podemos melhorar em cima disso? Qual a Secretaria de Governo, através da sua Subsecretaria de Serviço Concedido, doutor Rodrigo Asco, ele fazendo um trabalho primoroso no estudo técnico em cima, feito pela COP da UFRJ, em cima do transporte público, que a mobilidade perpassa sobre isso. Claro. A gente só tem uma diminuição do trânsito se a gente tem um transporte público de qualidade, o qual seja, além de ser acessível, atraente para o consumidor, para o transeunte, né, para aquele que quer se movimentar dentro da cidade. Né? Nós fizemos aí comparativos dentro dos nossos estudos, que foram estudos apartados, eles fizeram deles, que é de responsabilidade única e exclusivamente da Secretaria-Geral de Governo, e nós, o nosso plano de mobilidade urbana. Então a gente diagnosticou, mas o trabalho foi feito trabalho de campo com cuidado, com carinho, esperamos dias de chuva para ver alguns pontos, né, para ver como é que funcionava o comportamento humano naquele local ali, em cima do que fala de trânsito, né, como é que eles se comportam na velocidade de carro em determinado tipo de piso, né, para se locomover durante a chuva.
né? Descobrimos coisas que a gente precisa melhorar dentro disso, né? Vimos que Friburgo ela tem 4 tipos de pavimentações que não deveriam ter essa situação toda, né? Nós temos o paver, né? Que é o intertravado em alguns locais, paralelepípedo, que é uma superfície lisa que não vai pegar sinalização vertical, né? A gente tem que ficar fazendo manutenção, isso é um gasto de dinheiro, você tendo que fazer uma manutenção periódica em cima de uma superfície que, se nós botarmos asfalto em cima daquilo ali, vamos demorar a fazer a manutenção, né? São coisas que a gente teve que olhar com cuidado para fazer indicativos para que desse certo. Vocês fizeram esse levantamento, isso tudo bateu na mão da Gazini, foi isso? A Gazini fez o levantamento ela que fez, conosco. fez junto, então ela participou do levantamento. Participou total. Ela não só escreveu... Vocês não botaram de mão beijar na mão dela, ela participou do levantamento. Ela participou do levantamento com nossa equipe. A nossa equipe tinha que estar junto, uma para fiscalizar o que estava sendo feito. Sei. Né? E outra para até aprender em cima de outras experiências tragas de outros locais para o trabalho de campo ali. Né? O trabalho oferecido por ela e a gente aprender como é que faz também. Faz parte do fortalecimento do órgão gestor você aprender dessa forma o trabalho de campo, né? A prática, né? Fora do escrito, né? Conforme o senhor fala, o papel aceita tudo. O papel mas aceita como tudo. funciona na prática, né? E o papel aceita tudo, né? Isso o papel é o terror de muitos engenheiros e arquitetos, né? Porque ele aceita tudo, na hora que você vai botar na prática, você fala, peraí, minha filha, isso não dá, né? Eu já cansei de ver isso. Tá? Agora, se vocês fizeram um amplo estudo, tá? A gente sabe que trânsito ele perpassa por uma série de outras secretarias, né? Então, assim, envolve a Secretaria do Meio Ambiente, a própria Secretaria do Meio Ambiente. Secretaria de Obras, Secretaria de Infraestrutura e Logística, Secretaria de Saúde. E todas elas, ele envolve tudo. Agora, esse material, você acredita que será útil para essa secretaria também avançar? Vou te dar um exemplo claro. Sim. Nós temos aqui em Friburgo uma coisa que é difícil entender. Nós temos um código de postura que fala que você não pode entrar no cinema de chapéu. Nós temos um código de postura que fala que o poder público tem que deixar locais adequados para amarrar cavalo. Por quê? De 69 o de código 69. de postura. Agora, esse, por exemplo, e esse é um encanto, né? Porque, olha só, de 69 para cá, o que a sociedade mudou. Evoluiu. Nós estamos falando de um código que é de vida, né, do dia a dia do cidadão, e está aí encalhado há 54 anos já. É até uma... Isso que eu ia perguntar, você acha que esses dados que vocês levantaram vão ajudar, por exemplo, a desencantar um código de postura da vida? Outras, por exemplo, a revisão, até algumas leis do plano diretor que não foram implementadas, Então. leis de espaçamento do solo, essas coisas? Vamos lá. O Código de Postura, a Subsecretaria de Postura é um braço da Secretaria de Mobilidade Urbana. Sim. Ela está dentro da nossa estrutura. Nós, através dos fiscais de atividades econômicas, junto com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, e Secretaria de Meio Ambiente, a parte de fiscalização da Prefeitura, as atividades fins, né, eles fizeram a readequação do Código de Postura, está em revisão dentro da Procuradoria do município, né, para fazer os apontamentos legais. E é uma próxima novidade que virá aí, o nosso novo Código de Postura. Que está muito necessário, né? É muito necessário e foi uma coisa também que o nosso prefeito, ele, preciso com celeridade, eu preciso organizar o espaço físico das nossas calçadas e das nossas ruas. A sociedade precisa de um Código de Postura novo. Logo, fizemos um levantamento junto com os fiscais de atividades econômicas e os outros fiscais correlatos da cidade, fiscal de tributo, fiscal de obra, fiscal de meio ambiente, né, fazer um levantamento dentro daquilo dali, pegar algumas legislações comparadas e alguns princípios para tentar reescrever o Código de Postura e lançar o novo Código de Postura em breve. Está em revisão na Procuradoria do município para que nós possamos depois apresentar à sociedade. Eu tenho um exemplar do Código de Postura de 69, né? Já fui tentado algumas vezes, né? Fazer uma brincadeirinha com ele, porque está muito ultrapassado. Tem coisas até que ainda são úteis, nem todo ele está, digamos, a gente não pode dizer. Por exemplo, é igual a chamada lei dos condomínios, né, que veio o Código Civil, mudou muito, mas ele ainda é aplicável. A lei de 64 ainda é aplicável, né? Nós temos ainda uma CLT que é de 1943.
Tem 80 anos, ainda tem coisas aplicadas. Penal de 46, né? Então, mas a gente sabe que precisa ter um código de postura novo, né? E com isso que vocês levantaram, eu acredito que isso facilitou também a vida. Vai facilitar e vai facilitar também no plano diretor, que a gente tem a obrigação de revisar junto com o plano de mobilidade urbana, né? Então, é algo que vai ser benéfico para todas as secretarias, para a Secretaria de Saúde, né? Principalmente no que fala da área de ortopedia, o qual nós temos um excessivo número de acidentes de trânsito, porém a maioria desses acidentes de trânsito acontecem em rodovia estadual, né? Então a gente tem que ver qual a nossa responsabilidade com o cidadão, o que nós temos que fazer em cima daquilo dali e o que nós podemos indicar ao Estado para melhorar aquele trecho ali onde é essa zona de calor que acontece esse alto número de acidentes. Vou te dar um exemplo aqui, que foi até um dado nos fornecido pelo Corpo de Bombeiros. Hoje a nossa maior zona de calor de acidente de trânsito, principalmente de motociclista, é a Avenida Governador Roberto Silveira. Que é chamada por muitos de Avenida da Morte, né? Que não é segredo para ninguém. Não é chamada de Avenida da Morte. E a zona de calor daquela avenida ali, ela vai se compreender da Ponte do Prado até o Cefete. Mais de 70% dos acidentes que acontecem de motocicleta na Avenida Governador Roberto Silveira se compreendem em 700 metros. O que tem que se fazer nesses 700 metros para que se diminua o número de acidentes de trânsito? O que tem que se intensificar de fiscalização eletrônica ou fiscalização através de recurso humano nessa zona de calor para que não dê tanto impacto para que o acidente de trânsito pare dentro de uma ortopedia do nosso Hospital Municipal Raul Sertã? Que a pessoa só não fica parada lá e dá o gasto que dá à saúde. O cidadão pagador de imposto tem direito de usar o SUS, evidentemente. A gente tem gasto com prótese, tem gasto com pré e o pós-operatório, com a permanência dele ali, depois com o serviço ambulatorial, mas a gente onera uma outra parte também, que é a parte laboral. A gente está tirando uma pessoa do mercado de trabalho. Como é que essa pessoa vai se manter? Temos aí a Previdência Social. Isso quando tem, né? Tem gente que nem tem. Quando tem. Aí bate na mão da assistência social, aí, quando não tem, a família tem que se virar. Olha como o trânsito ele é importante ser estudado, não só de forma teórica, mas de forma prática, para um melhoramento da sociedade e para um crescimento econômico realmente pujante dentro da nossa cidade. Você diria, Renato, que você já tem hoje condições de dizer quais foram as principais soluções que você acredita que vocês vão conseguir propor com esse plano de mobilidade urbano? A vida útil dele, por exemplo, revisões periódicas, como é que você acredita? O que você acha que de mais impactante esse plano vai trazer para o município? Hoje, o de mais impactante que vai trazer dentro do plano de mobilidade urbana é a modernidade, o qual vai estar elencada dentro dele. Que, por exemplo, hoje você tem resoluções dentro do CONTRAN que fala que a fiscalização ela pode ser feita por vídeo monitoramento. Pode. Pode ser feita por vídeo monitoramento. Com isso, eu já tenho uma economia de recursos humanos. E o recurso humano que eu poderia empregar naquela região ali, eu posso empregar em outra que não é assistida. Eu estou falando de uma cidade de mais de 900 quilômetros quadrados. Né? Tem localidade em Friburgo que nunca viu um agente de trânsito. A não ser quando tem algo naquela localidade que faz com que tenha um agente de trânsito lá, uma cavalgada, por exemplo, de São Jorge, que lá no 3º distrito. Tem que ter agente de trânsito. Mas via de regra tem? Não tem, mas está dentro da cidade. Além dessa modernidade, a regulamentação dos cargas e descargas. Que isso é outro problema crítico, né? Não tem padronização. Em Friburgo não tem padronização. Os empresários logísticos, eles não são culpados disso. Culpado disso é o poder público que deixou se desconstruir o liame que deveria ser feito. Né? Então, temos que padronizar. O Sindicato de Cargas, o TEDIM, foi maravilhoso, o Evaristo foi essencial, o doutor Júlio, né, que ele opera logística também através lá da concessionária dele, falou, não, tem que fazer. Nós temos que cortar na própria carne. Isso tem que ser um compromisso de todo mundo. É um compromisso da sociedade. Tem que ser um compromisso. Eu falei, semana passada, eu dei muita ênfase aqui a essa questão.
Nós não podemos querer atribuir somente ao poder público a obrigação de resolver as questões de trânsito. Sim, sim. Grande parcela, porque você está falando de fiscalização. A fiscalização, você vai fiscalizar pessoas que às vezes cometem um ato falho por desatenção, mas tem muita gente que você vê não, que é intencional. Essa semana mesmo eu vim ali, eram 9 e pouco à noite, ali naquele sinal ali da Ponte Branca, o sinal estava fechado. Você via que vinha um carro entrando na ponte, tá? Um carro passou, eu estava do lado esquerdo, ele passou pelo direito, ele só não bateu no outro porque o camarada segurou. Isso quer dizer, o camarada viu, o que eu vi, ele viu também. Quer dizer, esse camarada, ele é uma pessoa que fez um ato, criminoso, porque ele colocou a vida dele em risco dos outros, e ele fez consciente. Então tem que ter fiscalização, tem que ter, muita gente não gosta de ter fiscalização. Sim. Basta se comportar direito, quem se comporta direito precisa de fiscal. Exatamente. E dentro disso também, o grande mote, né, do plano foi o levantamento já da contagem do estudo do estacionamento rotativo. Ah, sim, isso é outra que coisa já importante. É um pedido da sociedade friburguense. Né? Não tem uma vez que eu não pare com alguém da sociedade civil organizada, dentro da rede social da prefeitura ou da própria mobilidade urbana, que fala sobre estacionamento rotativo. Cadê o estacionamento rotativo? Onde está? E o estacionamento rotativo, o poder público ele não pode aferir lucros com isso. Ele tem que operacionalizar. E para onde vai o dinheiro disso? Né? O prefeito ele teve muita preocupação, né, em nos obrigar, em nos direcionar o que tem que ser feito com isso. Né? Vai ser criado leis em torno disso, porque tem que ser, são paralelos, não pode chegar não pode chegar a lei do rotativo sem chegar a lei do plano de mobilidade. São coisas que tem que andar conjuntamente ali para onde vai ser destinado esse dinheiro. Claro que já tem lá suas previsões na lei orgânica para a saúde, para a educação, para a habitação. Mesmo, esse monte de pessoas que bate lá no Raul Sertã, acidentes, esse pessoal precisa... E para melhoramento da infraestrutura viária. A nossa usina de asfalto hoje ela já funciona na sua integralidade. Nós fazendo fomento, né, junto do que for aferido dentro do plano, dentro do estacionamento rotativo, né, quantas vias nós não vamos poder melhorar com isso? Quantas ruas nós não vamos poder pavimentar com isso para melhorar a infraestrutura urbana? Né? Então, é um pedido da sociedade. É um pedido da sociedade friburguense o estacionamento rotativo. Isso, a médio prazo, é o principal mote do plano. Eu espero só que essa palavra estacionamento rotativo, ele mesmo disse, eu sempre defendi aqui, eu só espero não ver político demagogo, eu estou usando demagogo, botar banquinha aí na calçada da rua, estão vendendo as nossas ruas. Eu espero que não tenha político demagogo fazendo isso não, como já teve quando o Rogério Cabral tentou implantar. E você sabe, político demagogo, que você fez isso. Eu não vou dizer seu nome hoje, mas não tenta fazer de novo não, que eu vou cair de pau em você. Tá? Demagogia pura, barata. Tá? Então vamos parar os demagogos da vida aí. A gente tá bom que tem que regulamentar, está na lei orgânica do município, mas tem que ser implantado, senão não podemos continuar com essa bagunça no estacionamento. Hoje, tá? Só quem está ganhando com isso são quem tem terrenos para vender estacionamento. Nós precisamos de estacionamento rotativo, sim. Agora, Renato, vocês tiveram essa reunião com a classe empresarial em Nova Friburgo há praticamente 2 semanas. Como é que foi a recepção do trabalho de vocês? Como eu disse a você, eu não podia, eu gostaria de ir, mas eu estava doente aquele dia. A recepção foi boa, apresentaram sugestões, críticas? Então, a classe empresarial de Friburgo ela foi essencial e excepcional para a construção do plano. Foi muito participativa dentro das oficinas técnicas, tá? Eles foram muito participativos dentro das oficinas técnicas, né? E foi muito bem recepcionado dentro da frente empresarial de classe, dentro da Firjan. Dona Márcia Carechato foi uma pessoa que foge palavras para falar a educação dela como gestora da Firjan. Né? O Antônio Carlos Celes Cordeiro também, ele foi um gentleman,
né, em nos ajudar a propor mais coisas dentro, mais projetos dentro do plano de mobilidade urbana, né, são muito atentos, são muito críticos dentro daquilo, críticas construtivas dentro da sociedade friburguense e na elaboração de políticas públicas para melhorar a nossa sociedade. Eles foram essenciais. Foi muito bem recepcionado o plano lá para eles. Foram muito bem recepcionados, né? Claro que você pode aumentar a abrangência do plano, mas vamos fazer uma coisa de cada vez, uma vez que o plano não é engessado. E uma vez que você joga muita coisa dentro do plano, aquilo acaba se tornando um conto da carochinha e nada se resolve. Né? Um plano sucinto, direito, pequeno e exequível. Você falou no estacionamento rotativo. Tem alguns pontos a mais que você acha que estão previstos no plano que podem se tornar realidade? O estacionamento rotativo no passado ele só foi previsto dentro do centro da cidade. Foi. Né? Nós estamos pensando em levar para outros bairros. Né? Claro que isso vai ser de forma gradual. Primeiro momento, evidentemente, vai ser dentro do centro da cidade, né? Que a área é o coração econômico de Friburgo. Né? Alberto Braun é a horta, né, econômica de Friburgo, junto com a Avenida Conte Bittencourt, né, junto com a Galdino do Vale Filho. Então, vai ser primeiramente implementado dentro da área central. Claro que nós temos outros polos. Né? A gente não pode deixar de falar do polo de moda íntima de Olaria. Né? Nós não podemos deixar de falar do polo confeccionista de Conselheiro Paulino, do ponto atacadista de Ponte da Saudade, dos pontos turísticos que você precisa ter essa viabilidade. A gente entende, por exemplo, como é que o Lumiar funciona no feriado. O trânsito lá é meio complicado, é meio caótico, né? Então a gente que não cria estacionamento rotativo lá, mas que o rotativo aqui fomente ações lá, que podemos pegar locais dentro daquela localidade e fazer com que o turista aprecie ali Lumiar, o centro de Lumiar, o entorno do lago a pé. Né? Fazer tal qual tem em Paquetá, andar só de algum tipo de modal de transporte, que é o pedalinho, essas coisas todas que tem lá. Né? A estilo, na zona turística, mas a gente vai abranger para a cidade inteira. Eu, por exemplo, eu acho que nós temos condições, não sei se está previsto, eu não lembro de ter lido, mas nós temos aqui, nós falamos semana passada nisso. Tem determinados horários que pode ser restrito o trânsito a grandes veículos. Sim, vai. Isso já foi feito, deu certo, mas parou. Não, já está previsto. Então. Está previsto. A gente fechar algumas ruas em finais de semana para que seja aproveitado melhor pelo cidadão friburguense, né? Eu gostei muito do que eu li aqui, tá? Eu estou falando, se eu ver 50% desse material que você me enviou, num prazo de 5 anos aí implementado, que Deus me dê vida para isso, tá? Eu vou ficar bastante... Aqui, por exemplo, você está falando adequar as calçadas, vias arteriais, coletores e transporte coletivo. Essa calçada é preciso, né? Onde o código de postura pode ajudar bastante. Sim, vai ajudar bastante. Mas a calçada, esquecendo a parte de postura, as calçadas de Friburgo, elas são muito inadequadas. Claro, elas são construídas cada um encostado do seu jeito. Os PCDs não conseguem transitar em determinadas calçadas. Não consegue mesmo, não. Claro que isso a médio e longo prazo vai ter que ser acertado. Mas as novas construções, elas já vão ter que ter uma adequação. Certo. Né? Já vão ter que ter uma adequação. Se você começa com as novas já fazendo obrigação, é mais fácil as outras chegarem. A médio e longo prazo se adequa às antigas construções. Porque qualquer local, uma hora vai ser feita uma reforma grande. Sim. Você quer ver um exemplo que temos sobre acessibilidade em calçada? Nós hoje temos abrigos de ônibus, pontos de ônibus. Né? E o contrato da empresa prevê que todos os ônibus tenham acessibilidade, ou seja, elevador, né, para que um PCD possa entrar dentro do transporte público. Porém, você tem calçadas que você não tem altura sequer rampa para ser utilizado. Não consegue, não adianta. Né? Não tiveram o pensamento de olhar determinado tipo de situação que consiga ver isso. Renato, a gente está chegando nos últimos 5 minutos. Eu li no início que esse plano de mobilidade urbana ele deveria ter sido implantado aqui na nossa cidade em até abril de 2019. Aí pulou para 22 e agora foi para 25.
Você disse que a expectativa sua é que ele vá para a Câmara Municipal. Será que em abril de 2025 ele estará implantado para valer? Você acredita? Eu sei que você não pode responder pela Câmara Municipal. Sim. Mas conhecendo a nossa Câmara Municipal, eles têm a obrigação de, se receber uma boa proposta, de não ficar enrolando, né? Até porque se ficar enrolando, eu sou o que vou pegar no pé deles e outros vão pegar, né? Sim. Você tem confiança de que o governo federal não vai mais ser necessário prorrogar prazo para Nova Friburgo, não? Quando eu falo, é claro, ele não faz para Nova Friburgo, ele faz para 5.570 municípios. Mas eu sei, eu não tenho o número hoje, mas já sei que se em 2019 tinham cerca de 5%, hoje já tem um bom número. Eu tive na cidade recentemente do Sul, que eu sei que ele já tem. Então, você acredita que nós não vamos precisar de outra prorrogação, não? No que tange de Friburgo, eu não acredito não, Modesto, porque eu vejo o comprometimento da classe política, tanto executiva quanto legislativa da nossa cidade, né, e com a cobrança da sociedade civil organizada, né, para que esse plano saia. Né, eu confio muito no nosso executivo, né, o qual eu faço parte, confio muito na vontade, no poder de diálogo do nosso prefeito Johnny Maicon, do nosso secretário de governo, Dr. Rodrigo Ascoli, junto à Câmara Municipal, e o comprometimento que eu vi nas oficinas técnicas e audiências públicas dos vereadores é uma união, é conjunto a vontade que esse plano saia para ontem. Né, eu não acredito que, se o governo federal tiver que prorrogar alguma coisa para Friburgo, ele vai perder o tempo dele. Né, porque eu acredito muito na classe política de Friburgo, que eles têm comprometimento, né, com a cidade para que esse plano saia do papel e realmente vire algo tangível e execuível para a nossa sociedade. Eu espero, porque eu reconheço, você sabe, sei que você não gosta, mas eu sou um crítico tremendo ao nosso trânsito, e não é só ao poder público, não. Eu critico muito nós como cidadão. Sim. Reclamo porque a gente teria que ter mais responsabilidade no trânsito. O que a gente vê aí, eu vi uma matéria ontem, eu não sei, no meio de comunicação, que essa semana, em 2 dias, nós tivemos mais de 20 acidentes de trânsito. Número está alto. Quer dizer, nós estamos... são vidas que estão sendo perdidas. Ceifadas. Você sabe que, por exemplo, um motociclista politraumatizado, dificilmente ele vai recuperar a capacidade plena dele de mobilidade. Vai ficar com sequelas que atrapalham na vida profissional dele. Mas, olha... Eu não estou falando que são só os motociclistas que a fazem, não. Tem muito motorista, claro. Uma coisa é você bater de moto, outra coisa é você bater no carro. O carro te dá uma proteção maior, mas, cá entre nós, no nosso trânsito, a falta de cuidado das pessoas com a vida delas é um negócio impressionante, né? Sim, sim. E eu não vejo aí como muita alternativa, né? Você não tem 20 agentes, né? Não. Então... é impossível hoje. Eu acredito que esse plano de mobilidade urbana, plano de mobilidade e acessibilidade urbana é fundamental, mas é necessário que o atual prefeito, os próximos prefeitos, realmente entendam que trânsito é tão fundamental como a questão da saúde e de outras questões maiores, tá bom? Eu te agradeço a presença, Renato. Eu que agradeço a oportunidade aqui da abertura da TV Zoom. Fica até dentro de despedida, tá? Né, que a gente agradece o espaço, né, que a TV Zoom está nos dando de elucidar e trazer a público o pouco, né, que a gente vai fazer para que melhore o trânsito friburguense, e o governo qual eu represento, o prefeito Johnny Maicon, ele, além de querer o melhor para a cidade através do trânsito, ele não entende que isso é um legado de governo, mas é um legado para a cidade. Né, porque ele sempre fala, eu passo, né, eu vou passar, mas as coisas boas têm que se perpetuar para a cidade. Esse é o nosso desejo, que esse plano traga isso para a nossa cidade de Nova Friburgo. O que eu torço para esse plano ser é um legado de Estado, né? Sim. Que o Estado legado fica... da cidade. O município, o prefeito passa. Ele deixou muita fé aqui, quando ele esteve aqui, tem um pouco mais de 2 meses. Ele fala, acredito muito que o plano de mobilidade e acessibilidade urbana vai ser um divisor de água. E eu espero que seja. Samuel, eu agradeço por estar aqui com a gente. Marcolinho, obrigado, tá? E vamos ficando por aqui, já estourei meu tempo. O secretário Renato pode contar quantas vezes ele precisar vir aqui falar desse plano. O programa está ao seu dispor.
Porque eu reconheço a importância e venho há muito tempo falando, né, que a gente precisa realmente colocar no papel as diretrizes, coisas simples, né? É aquela história, né? Por que a dona de casa pega uma receita e escreve? É a diretriz dela produzir o bolo gostoso dela. É um arroz com feijão bem feito. É né? isso aí. Tá É bom? o que matará a nossa fome. Claro, tá bom? Agradeço a vocês que ficaram com a gente até agora, tá? Vamos aí cobrar que a Prefeitura consiga enviar esse plano ainda esse ano para a Câmara Municipal e depois vamos cobrar a Câmara Municipal. Lembrando que ano que vem é ano eleitoral, então nossos vereadores recebendo esse plano vão trabalhar, tá? Para não ficar isso para 2025 e aí o secretário vai ficar com cara de tacho, né? Porque ele está garantindo que não vai e vocês precisam fazer a parte de vocês também, senhores vereadores, tá bom? Vou cobrar. Uma boa noite a todos.